Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária. Gostaria de agradecer inicialmente a participação de todos e todas, e também gostaria de agradecer especialmente a generosidade da nossa colega aqui, doutora Juliana Pila, ela que gentilmente aceitou o convite desde o início, não só de estar conosco aqui hoje trazendo esse tema tão complexo dentro do direito previdenciário, até um tema não muito abordado pelos previdenciaristas, e também, né, por fazer parte do nosso grupo de estudos diariamente ali, que ela está sempre, né, respondendo os colegas, compartilhando as informações, ela que eu tenho um carinho muito grande, é uma excelente profissional, uma amiga também, e com certeza hoje vai passar aqui para nós uma visão sobre a aplicação dos acordos internacionais, especialmente no que diz respeito aos planejamentos previdenciários. E isso sim, com certeza vai agregar muito conhecimento para todos nós. Eu acho que é o momento que a gente tem de alçar novos voos, né? Como eu digo, hoje dentro do âmbito do direito previdenciário, ser um previdenciarista já é algo generalista, né? Nós temos a especialidade da especialidade e a doutora Juliana Pila é uma delas. Eu que uma vez, né, me deparei com uma situação dessas no escritório, né, que não é comum porque eu não abordo esse tema, então quando nós não comentamos sobre algo, geralmente não chamamos a atenção daqueles que necessitam de ajuda nesse segmento. Mas me deparei com uma situação que envolvia o direito internacional e um dia pela manhã estou assistindo uma live do professor Márcio Hartz e chega a doutora Juliana Pila, lá falando a respeito do tema, olha só como o destino é bom. Naquele dia eu passei a seguir ela nas redes sociais, comecei a consumir os conteúdos que ela divulga diariamente nas páginas dela, né? E não perdi tempo, já convidei ela para fazer parte do grupo Imersão aí, porque eu sei da grande potência que ela é dentro do direito previdenciário. Então, queria agradecer especialmente a doutora Juliana Pila, mas também todos os colegas que estão aqui, a Cleia, a Júlia, a advogada Ariane, a Ludmila, a Eduarda, a Aline, o Júlio, né? Não sei se eu esqueci de alguém aqui, mas todos vocês fazem parte do grupo Imersão, são vocês que fazem o grupo, né, ser ativo. Eu sei que esse grupo, por vezes, né, a gente tem pessoas que não gostam muito de participar de grupos, assim, mas eu sei que o grupo ele ajuda, auxilia os colegas. Sempre tem um colega que já vivenciou essa experiência e na vida as histórias se repetem, né? Tudo na vida se repete. Ninguém está vivendo pela primeira vez algo que um colega talvez já não tenha vivido uma situação semelhante e possa compartilhar essa informação conosco. Então, inicialmente, gostaria que a doutora Juliana Pila se apresentasse aí, né, um pouquinho mais para os colegas, e a palavra é sua. Oi, gente, tudo bem? Não sei se vocês estão me escutando bem? Estamos. Eu estou, pelo menos. Então tá, que bom. Fiquei muito feliz com o convite, obrigada. Eu sempre comento que essa coisa dos acordos internacionais é um caminho meio solitário, porque parece que nunca tem ninguém para conversar, nunca tem ninguém para discutir. É bem difícil, assim, em alguns aspectos, mas eu tenho me encontrado com a galera do direito internacional. Eu acho que eles ali estão mais ambientados do que nós do previdenciário, então tem me ajudado bastante. É um prazer, né, poder compartilhar isso com vocês. Eu acredito muito que quando a gente compartilha o que a gente sabe, é que realmente a gente cumpre a nossa missão, né? A gente consegue ajudar não só os nossos clientes, mas os nossos colegas ajudarem aos clientes deles, e isso gera mais riqueza, né, para o nosso país e para as pessoas que não estão no nosso país. Então, isso acaba refletindo em todos. Eu sou advogada desde 2015, tenho um escritório de advocacia com a minha sogra e com a minha cunhada, e aqui em Canoas. Nosso escritório é focado totalmente em direito previdenciário, a gente tem um braço trabalhista, que foi a minha primeira especialização, foi em direito do trabalho previdenciário, e aí eu comecei a fazer essa parte trabalhista aqui no escritório, mas não era algo que eu gostava mesmo. Mas a gente seguiu tendo ele aqui, sempre com algum advogado que fazia parceria com a gente, tudo mais, mas o nosso foco de nós três é o direito previdenciário. E eu até montei aqui uns slides, daí eu consigo contextualizar mais a minha entrada dentro dessa parte do direito internacional previdenciário, mas eu digo que um dos culpados de eu ter gostado do direito previdenciário é o professor Anderson, que estava na semana passada,
Então, isso me deixou muito ansiosa. Falar depois dele me deixou muito ansiosa. Mas tudo certo, eu espero que eu consiga compartilhar um pouquinho, que vocês também gostem dessa parte do direito, passem a estudar, implementar nos seus escritórios, porque é muito legal, né, quando a gente consegue fazer com que a nossa voz chegue em pessoas que estão tão distantes territorialmente, né, da gente. Eu posso compartilhar aqui? Claro, doutora, à vontade. Tá. Tá aparecendo para vocês? Aqui está perfeito. Tá, beleza. Eu adaptei, eu fiz esse material todo novo para hoje, porque a última vez que eu falei assim para um público sobre os acordos internacionais, eu falei especificamente do acordo entre os Estados Unidos, né, e o Brasil. Então agora eu montei um material assim um pouco mais genérico, como eu não sabia, né, qual era o nível de conhecimento do pessoal do grupo sobre o tema, eu fiz um resumo um pouco mais abrangente, assim, de conteúdo, né, geral, e para dar uma base, né, para a galera poder procurar depois mais sobre o tema, tá? Então, tá aqui, né? Eu fiz a minha primeira especialização em 2017 em Direito do Trabalho Previdenciário. E foi aí que eu conheci o professor Anderson, nas cadeiras ali finais já do Previdenciário. A forma como ele me falou do Previdenciário me cativou e eu pensei, tá, tem alguma coisa boa nesse tal de Previdenciário que eu nunca escutei falar na faculdade, né? Fiz uma eletiva só com o professor Rubim na época. Então, depois disso eu comecei a continuar estudando, né, o direito previdenciário. Fiz a pós do G4, que daí eu conheci o professor Márcio, o professor Rubim, e segui, então, estudando essa parte previdenciária. Depois eu dei uma desvirtuada, fiz uma pós ali em marketing para dar uma movimentada na parte do meu escritório. Mas como é que eu cheguei nessa coisa dos acordos, né? Foi nessa minha primeira especialização. Em 2017, então, eu tive que fazer o artigo, né, para minha especialização, e esse artigo eu tive como uma orientadora, minha professora de Direito Internacional. E daí Tati, o que a gente pode falar, né, de diferente? Eu ouvi falar desse tal desses acordos, né? Estava tendo a reforma ainda, um rabisco da reforma, né? A gente nem tinha ainda a reforma funcionando, só tinha lá o projeto. E eu fiz, então, esse artigo sobre o regime previdenciário dos serviços no exterior brasileiro e as modificações a partir da reforma. Então, eu falei muito sobre a aposentadoria de diplomatas, dessas pessoas que trabalham. Falei sobre FUNPRESP, coisas que olha, hoje em dia eu nem sei mais, né? Mas porque eu nunca mais estudei essa parte do regime próprio ali. Mas foi aí que começou. Então, eu comecei a estudar, conheci os acordos e ia baixando da internet para ler, para estudar e tudo mais. Então, foi bem solitário, assim, e bem mesclado com o direito internacional. Foi aí que eu caí nesses acordos internacionais. Então, os acordos internacionais, tá? Eles têm como objetivo ajudar, né, assegurar direitos previdenciários para os trabalhadores e os seus dependentes que estejam residindo num outro país ou que eles estejam em trânsito, que é quando estão trocando de país, vão trabalhar num outro país. E esses acordos, eles surgem para evitar aquela bitributação, né, quando tem o deslocamento temporário, ser enviado pela empresa, não ficar pagando tributo nos dois países e tudo mais, para recuperar a qualidade de segurado, garantir alguns benefícios, mesmo quando a pessoa não esteja mais morando naquele país, garantir sistema de saúde, né? Esses tempos eu até fiz um post sobre o sistema de saúde que a gente tem acesso na Itália, mesmo sendo turista, a gente baixa um certificado ali no Gov e pode usar o sistema de saúde lá se acontece alguma coisa. Então, esses acordos eles servem para proteger os trabalhadores, né? Claro, aqueles que são filiados do INSS ou são vinculados ao regime próprio.
Esse meu coisa não vai aqui. Tá passando aí para vocês? Tá. A gente tem dois tipos de acordo, tá? A gente tem os acordos bilaterais, que eles são firmados entre dois países, ou os multilaterais, que são formados e assinados entre três países ou mais. Por exemplo, o multilateral que a gente tem conhecido aqui é o do Mercosul, né? Então, esse acordo ele abrange vários outros países que tinham, e alguns ainda têm, um acordo bilateral com esses países, mas engloba todos eles. Então, quando a gente vai analisar um acordo, a gente tem que ver qual que é mais benéfico, se é o bilateral ou se é o multilateral na hora de aplicar, né? Aqui eu coloquei para vocês alguns países que a gente tem acordo, né? Eu inseri ali Moçambique, que quando a gente entra no sistema da INSS ainda está aparecendo que ele está aguardando, né, entrar em vigor, mas na verdade ele já está valendo. O do Mercosul e a Convenção Ibero-Americana de Seguridade Social. A gente tem também aquele de língua portuguesa, mas não dão andamento naquilo, então eu nem coloquei. Fica lá só fazendo o número. Então, eu até risquei ali Moçambique no material, porque nos últimos tempos a gente teve várias assinaturas de acordos, né? Tem alguns que estão esperando ainda, né, virarem decretos e vir a vigorar aqui no nosso país, mas Moçambique já está funcionando. Eu vou mandar esse material para vocês, quando vocês clicarem aqui nesse texto sublinhado, vocês vão ver que já vai abrir diretamente na página que tem os acordos e todas as informações ali dentro do Gov. Também se digitar no Google é bem simples de achar. O difícil é entender o que está escrito dentro do acordo. Achar eles é tranquilo. Então, os beneficiários, né, dos acordos internacionais são as pessoas que tenham realizado alguma atividade no Brasil, né, que esteve sujeita à legislação brasileira, ou que esteja vinculada ao regime próprio, ao regime geral. As pessoas também que trabalharam no Brasil, mas são estrangeiras, moram em outros países, também são beneficiárias desses acordos, desde que os países tenham realmente assinado, né, esteja em vigor. Os familiares e dependentes, de acordo com o que diz no acordo. Eu sempre comento que os acordos internacionais, estudar os acordos internacionais, é que nem estudar regime próprio. É como se fosse o regime próprio de cada país, porque cada acordo vai dizer uma coisa, né? Em todos os acordos nós temos alguns benefícios que têm que estar lá, que são obrigatórios. Mas cada acordo e cada país pode criar as regras dentro do seu acordo, de acordo com o que acontece dentro de cada país, de cada legislação, né, previdenciária e de seguridade dentro desses países que assinam. Esses benefícios básicos, eles são esses que eu comentei, que tem em todos os acordos, que é a aposentadoria por idade, sempre vai ter em todos os acordos, a pensão por morte e o benefício por incapacidade permanente. Qualquer acordo que for fazer, é como a gente chama de garantias mínimas que o acordo tem que ter. São esses benefícios básicos, tá? Então, se vocês pensarem em qualquer acordo, esses vai ter. Esses benefícios sempre vocês vão encontrar lá. Aqui eu coloquei, claro que a gente tem acordo com milhares, né? Sei lá, temos acho que uns 20, 26, 27 países diferentes a gente tem acordo, mas eu coloquei alguns que têm países com mais benefícios do que aqueles básicos, né? Portugal é um dos que tem mais benefícios, é muito similar, a gente tem em Portugal a garantia até de benefício assistencial. Então, é um diferencial, assim, nesse acordo. Da Alemanha também, o da Alemanha é bem particular, porque ele tem a parte rural, do trabalho rural, tu pode, até tem, na aposentadoria por tempo, se eu não me engano, tem a parte do trabalho especializado, que se equipara quase com uma aposentadoria especial, que tu tem que ter exercido a mesma tarefa, a mesma atividade na Alemanha e no Brasil para conseguir totalizar esse período e tudo mais, para utilizar. Na França, a gente também tem
bastante benefícios. A gente tem benefício de salário e maternidade, né, que não é em todos que tem. Na Grécia também tem salário e maternidade. No Mercosul, a gente tem, além dos benefícios básicos, a gente também tem o auxílio-doença. Então, imagina, né, a pessoa está lá trabalhando num país, ainda não cumpriu os requisitos para receber algum benefício, se é que existe, né, algum tipo de benefício naquele país, mas tem contribuições aqui no Brasil, mantém as contribuições, ou está num período de graça, vai poder solicitar o benefício, né, integralmente no Brasil e receber lá. Obviamente que a gente vai ter aquele desconto de 25% e tudo mais, mas é pelo menos uma segurança caso algum risco aconteça com essa pessoa que não está aqui no Brasil, né? Então, isso é algo que me alertou, assim, quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei pensando, eu tenho vários amigos que, sei lá, trabalharam no Brasil e foram morar para outro país, estão morando lá, eu tenho que avisar eles dessas coisas, se acontece alguma coisa, né? Aí eu comecei a falar para um, falar para outro, e explicando. Aí tá, mas tu não fala isso para os teus clientes? Mas eu nem procuro cliente de outro lugar, eu nem falo nada, só vou falando para os amigos, para família, para quem eu conheço, né? E aí isso me deu um estalo, e daí foi aí que eu comecei a estudar mais, postar mais coisas, né? Usar mais as redes sociais para achar mais pessoas, assim. E tem sido bem legal isso, sabe? A gente conhece muitas pessoas e de vários lugares, elas trocam muitas informações de como que elas foram para lá. A gente acaba aprendendo também com os clientes de como que funciona lá a vida real da previdência do lugar, sabe? É muito bacana. E a gente vê como no Brasil a gente é protegido. A gente tem muita proteção no Brasil, né? É muito diferente, assim, de alguns outros países. Então, é algo que eu realmente gosto, assim, fico até meio abobada, né, de falar, mas é que eu gosto, às vezes eu passo horas e horas e horas lendo, estudando sobre isso, porque eu gosto mesmo dessa parte, acho muito bacana. E espero cativá-los, para que vocês gostem também. Então, aqui eu coloquei algumas informações sobre os organismos de ligação. O que acontece? Quando a gente tem um acordo internacional previdenciário e a gente precisa fazer ele acontecer, que as coisas aconteçam entre os países, a gente vai usar esses organismos de ligação. Eles são 7 agências, se não me engano, nós temos 7 agências do INSS vinculadas apenas para tratar dos acordos internacionais. Eu até coloquei ali para vocês, temos 7 agências de atendimento, está sublinhadinho. Quando clicar ali vai ter todas as informações dessas 7 agências. Por que a gente tem lá? E-mail, telefone, sabe qual é o país. Cada país que tem acordo com o Brasil está alocado numa dessas agências, num desses organismos de ligação. E eles têm esse nome justamente porque eles fazem a ligação das informações entre os países. Então, por exemplo, temos uma pessoa que está morando nos Estados Unidos, é brasileira, e ela quer pedir um benefício aqui no Brasil. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa solicitação através do organismo de ligação, né? A gente vai fazer esse pedido lá, dentro do meu INSS, ali dentro do sistema do INSS mesmo, a gente consegue fazer isso. Ou a gente consegue ligar para lá, é bem fácil de ter esse acesso, assim. Às vezes eles não respondem, demoram um tempo, mas, né, INSS não é porque é organismo de ligação que vai ser diferente, mas funciona, sabe? E por ali a gente consegue ver as informações do outro país. Eles é que fazem essas chamadas, eles pedem. Claro, quando eu atendo o cliente, eu sempre peço que ele me traga o que ele já tem daquele país, né? Mas a gente consegue solicitar através desses organismos de ligação. Eles têm algumas competências específicas, que é validar tempo de seguro, né, que é o tempo de trabalho de um país para o outro, enviar remessa de pagamento, quando alguém se aposenta no Brasil, vai morar no exterior, quer mandar a sua aposentadoria para lá, a gente vai pedir pelos organismos de ligação, né, às vezes a gente não sabe que está fazendo isso, mas está fazendo isso através do sistema do Gov ali, do meu INSS. Eles prestam as informações, eles encaminham informações de um país para o outro, operacionalizam, eles servem para fazer esses acordos funcionarem na prática, dentro, em contato, né, de um país com o outro. Então, eles realmente fazem essa ligação.
Eu deixei para vocês, então, as competências ali, quando clicar vai abrir também, e as agências. Então, sempre que vocês se depararem com um caso, vocês vão entrar lá no Gov, vão baixar o acordo, ler o acordo, e, se precisar, vão entrar em contato com a agência de atendimento ali, que é o organismo de ligação. Eu não coloquei todos, eu poderia ter colocado uma página para cada organismo, cada país, mas, né, ia ficar muito maçante, algo prático, né? Previdenciarista, quem estuda direito previdenciário sabe que a gente nunca para de estudar, nunca para de pesquisar, a gente tem isso dentro da gente, então é algo que eu só deixei o caminho e vocês podem acessar e que vai ser bem tranquilo. Aqui também eu coloquei o link para a gente fazer os requerimentos. Se vocês entrarem nesse link, vocês vão ver que tem todos os requerimentos. Ó. Solicitar aposentadoria, solicitar benefício por incapacidade, solicitar benefício exclusivo de país acordante. Por exemplo, tu quer pedir uma aposentadoria só nos Estados Unidos, quer pedir uma aposentadoria só na, na, na Itália. Aí tu vai poder fazer o pedido por ali, tem aquela comunicação entre os países. Aqui. Eu não ia colocar esse slide, mas eu resolvi colocar porque eu não sabia se as pessoas que iam estar aqui tinham esse conhecimento, né? Antes da gente ter a reforma e a alteração daquele decreto 3048, o brasileiro que morava no exterior, ele não podia pagar, né, o INSS, ser filiado como segurado facultativo, se ele estivesse vinculado obrigatoriamente a um outro regime de previdência naquele outro país. Por exemplo, ele saiu daqui e estava trabalhando, né, formalmente num outro país, então ele não poderia pagar INSS aqui no Brasil. Apenas ele só poderia pagar se ele não estivesse filiado a nenhum regime previdenciário naquele país com acordo, ou se ele morasse num país sem acordo. Nos países sem acordo com o Brasil, era livre, podia contribuir e era isso. O que era meio injusto, meio esquisito, né? Porque se tu não tem acordo, daí tu penaliza a pessoa que está morando num país que tem acordo. A meu ver, é uma coisa que era meio contraditória na época, mas, né, eu acho que era por não ter uma contribuição concomitante entre os dois países, já que tu poderia totalizar, porque a totalização já existia, mas era algo que não fazia muito sentido. Depois da reforma, então, a gente teve essa alteração do decreto 3048, com o decreto 10.410, e então, a partir disso, é possível que o brasileiro contribua como segurado facultativo sem restrição. Não importa se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando, se ele está num país com acordo, sem acordo, ele vai poder contribuir. E foi com isso que me veio o plim do planejamento previdenciário, tá? Porque foi aí que eu vi uma oportunidade, né? Se ele tem um histórico de contribuição bom aqui no Brasil e falta pouquinho, vamos dar um jeito de ter um benefício integral para essa pessoa em vez de totalizar. Depois eu vou explicar para vocês a totalização e daí vocês vão ver como faz sentido. Porque se a pessoa cumprir todos os requisitos integralmente no Brasil, vai ser muito melhor para ela financeiramente, né? Então, foi aí que me veio o estalo de começar a refletir e pensar sobre a parte do planejamento para quem está morando fora, para quem trabalhou fora, e é esse planejamento internacional aí. Eu não localizei, inclusive, até coloquei ali para vocês, nenhum impedimento sobre a inscrição e filiação, tá, no exterior. Eu já atendi clientes que falaram assim para mim, doutora, eu moro aqui meu último era no Canadá, há 23 anos. Eu nunca contribuí no Brasil. Vou contribuir? E ele já tinha, sei lá, uns 53 anos, 54 anos, algo assim. E daí eu disse, olha, a gente vai ter que calcular para ver se vale a pena para ti, né? Porque tu vai contribuir por quanto? Qual o valor que tu vai colocar dentro do INSS? Qual o valor que tu tem aí? Qual o retorno que tu vai ter disso? Né? Tu vai pagar aí 15 anos para receber um valor X e vai ainda ter um desconto de 25%. Pega essa grana e investe, né, em algum investimento numa moeda mais rentável que tem aí. Eu sempre indico que o planejamento
e as contribuições, e voltar a contribuir aqui, pelo menos ao meu ver, né, é benéfico se a pessoa tem um histórico, né? Para ela não deixar o dinheiro aqui do nada, entendeu? Ela passou a vida inteira sendo descontada, trabalhou e saiu daqui, aí eu acho que vale a pena a pessoa pensar em investir nisso, né? Ou se a pessoa quer voltar para o Brasil também, ter uma segurança, tem dependentes que estão no Brasil. Então, foi após esse decreto que me veio esse estalo da parte do direito internacional previdenciário e como eu podia, então, achar essas pessoas e informar, ó, não deixem seus dinheiros no INSS, vamos dar um jeito nisso. Foi a partir daí que eu comecei a pensar assim mais, né? Então, eu vou explicar para vocês o sistema de totalização. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me chamem, assim, porque senão eu falo, sem parar, tá? Então, a totalização de períodos, ela é um sistema que é usado nos acordos para que a gente leve o tempo de contribuição de um país para o outro para completar os requisitos. Completar os requisitos significa completar os requisitos. Nunca vai ser para melhorar um benefício, deixar a aposentadoria mais gordinha, aumentar o tempo, né, para chegar numa regra melhor. Não é para isso que serve a totalização. A totalização é realmente só para completar os requisitos mínimos dos benefícios, tá? Ele serve também para manter a nossa qualidade de segurado, né? Como eu tive um caso de uma moça que não tinha ainda completado todos os meses necessários para pedir um benefício no Social Security nos Estados Unidos, e daí ela tinha ficado doente, tinha acontecido alguma coisa e ela queria saber se ela poderia, então, totalizar os períodos, né, tentar achar algum benefício que ela pudesse receber, e daí eu expliquei para ela sobre a qualidade de segurado, que ela estava mantendo a qualidade de segurado, mas que ela podia voltar a contribuir aqui, receber o benefício e tudo mais. Então, essa totalização, ela serve para isso, apenas para completar os requisitos. Eu sempre coloco, quando eu explico para o pessoal, que a gente leva sempre o tempo e não leva o dinheiro. A gente leva o tempo para o outro país e a gente traz o tempo do outro país. E isso é bom por quê? Porque a gente pode usar esse tempo várias vezes. Por não ter essa comunicação de troca de moeda, troca de dinheiro entre os países, a gente pode usar o tempo de contribuição, ou tempo de seguro, tempo de serviço. Dentro dos acordos, a gente tem o período de seguro com várias nomenclaturas, de acordo com cada regramento, né? Mas eu sempre falo tempo de contribuição, porque com quem eu estou falando é brasileiro, e eles entendem mais o tempo de contribuição, o tempo de serviço. Então, tu vai poder levar só esse tempo. E isso é a totalização. Tu vai totalizar o que falta com aquele tempo. E por ser uma troca só de tempo, a gente pode usar várias vezes. A pessoa está aposentada aqui no Brasil já, sei lá, uns 5 anos. Ah, mas foi para o outro país, começou a trabalhar nesse outro país. E tem 10 anos naquele outro país. Ele pode pegar o tempo que falta, mesmo que ele já usou para a aposentadoria dele no Brasil, lá nesse outro país. Ele vai poder fazer isso. Então, é isso que garante, às vezes, as pessoas a várias aposentadorias. Ela vai poder receber uma aposentadoria integral no Brasil, que é o que eu bato mais na tecla no momento do planejamento. Ah, vamos estudar, vamos calcular bem, vamos simular, se vale a pena, né, tu continuar contribuindo aqui no Brasil, vamos ver qual é a tua média, se vale a pena tu contribuir com um salário mínimo, vale a pena tu contribuir no teto, manter tua média, para no futuro tu conseguir um benefício integral aqui, pegar o tempo que tu tem aqui, levar para o outro país e receber um totalizado nesses outros países que tu trabalhou. Então, às vezes a pessoa trabalhou em Portugal, trabalhou na Itália, vai receber ali 200 euros num lugar, 300 no outro. Se voltar para o Brasil, converte, é uma boa grana e dinheiro nunca é demais, né? Se tu trabalhou e pagou os impostos, por que não pegar de volta, né? Algo que tu contribuiu e que realmente pode ser teu. Então, isso é o legal, assim, da totalização de períodos, né? Ele possibilita que as pessoas consigam ter realmente várias aposentadorias, acesso a várias aposentadorias. Claro que
Aconteceu esses tempos de eu ter um cliente, assim, um lead, que ele falou, doutora, eu tenho a cidadania italiana, nunca fui lá nem trabalhei. Posso me aposentar lá na Itália? Levar o tempo aí do Brasil para me aposentar lá na Itália? Daí eu expliquei para ele que não, porque dentro dos acordos a gente tem um tempo mínimo que a gente precisa estar vinculado àquele outro país para poder totalizar os períodos. Então, a gente precisa, né, ficar ligado nesse número mínimo, e isso varia de acordo para acordo. Tem acordo que diz 6 meses, tem acordo que diz 12 meses, então, né, varia muito. Alguém levantou a mão. Gisele. A doutora Gisele. Com a palavra, doutora Gisele. Oi, boa noite a todos. Oi, Ju, tudo bem? Oi, tudo. Vou contar uma coisa em relação ao tempo de contribuição. Você disse que se leva o tempo e não a contribuição. Não o dinheiro, isso. Isso, me surgiu uma dúvida em relação a isso. Quando você vai fazer o cálculo ali das contribuições que a pessoa contribuiu ao longo da vida, há uma média salarial. Uhum. Claro, às vezes ela está num contrato que ela recebe mais, outro que ela recebe menos. Como se daria para fins de cálculo? Vamos supor, aquele tempo se dividiria como? De que forma que isso ia acontecer? Essa parte vou chegar pra lá. Nos próximos slides eu tenho a fórmula que a gente usa para fazer os cálculos. Porque Vou aí pode explicar. diminuir ou aumentar, ou como vai ficar? Isso, tem a fórmula, porque o que vai acontecer? Tu vai dividir pouco dinheiro por muito tempo. Então, a totalização vai fazer com que tu fique... Isso, eu vou mostrar para vocês a formulinha ali, como que faz o cálculo. Tá. Pode deixar. Eu tô me antecipando. Mas muito obrigada. A doutora Daniela também levantou a mão aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, tudo. Eu queria saber, quando você falou esse tempo mínimo aí, é o tempo mínimo que a pessoa tem que estar trabalhando e contribuindo no país onde ela está, é isso? Isso, ou onde ela quer totalizar. Por exemplo, estou morando no Brasil, mas trabalhei 1 ano nos Estados Unidos. Mas já não estou mais nos Estados Unidos. Mas eu quero receber um benefício lá, quero me aposentar lá, por exemplo, tá? Para tu poder totalizar, levar o tempo do Brasil para os Estados Unidos, tu tem que ter um tempo mínimo. Dos Estados Unidos é 6 trimestres. Eu acho que dá 1 ano e pouco, dá uns 18 meses, 1 ano e meio, tá? De tempo mínimo que tu precisa ter contribuído nos Estados Unidos para então poder solicitar uma totalização. Esse período ele varia de acordo com cada país. Tem acordos que diz só 6 meses, tem acordo que não diz nada. Então, por isso que a gente tem que sempre recorrer ali no acordo para saber. E você já fez algum cálculo desses para um país com esse tempo mínimo aí? Eu queria saber até se vale a pena, porque na hora que faz a totalização diminui muito, né? Eu fiz alguns cálculos para alguns clientes, e a maioria não valia a pena totalizar no Brasil, né? Trazer aquele tempo para cá valia mais a pena, como a pessoa não tinha idade ainda para preencher ali o requisito, e no país que ela morava só tinha aposentadoria por idade, valia mais a pena ela contribuir aqui no Brasil para preencher todos os requisitos. Aqui, né? Aqui, Aí, claro, lá eu nunca precisei pedir nenhum benefício no exterior, porque os meus clientes eram jovens, eles não fechavam nada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde eu mais atendi pessoas, tu precisa ter pelo menos 40 créditos, que é 10 anos de contribuição lá, para pedir qualquer benefício, né? Isso é um mínimo. Então, às vezes a pessoa não tem 10 anos de contribuição lá, né? Pois é. Então, é algo que a gente tem que analisar caso a caso, assim. Normalmente, a totalização de períodos não é uma coisa boa. O bom é que a gente consiga que a pessoa tenha a integralidade em vários lugares, né? Isso é bom, mas aí fica meio complicado, né? Como é que a pessoa vai passar 40 anos trabalhando em vários países ao mesmo tempo? Desculpa, pode falar. Não, pode falar. E você disse que mesmo que a pessoa já
tendo aposentado, ela pode, mesmo assim, requisitar o tempo X que ela precisa para levar para o outro lugar. Sim, tem um cliente que eu atendi que ele tinha aqui no Brasil 23 anos de contribuição, 20 e poucos anos de contribuição. E ele estava indo para Portugal e ele ia ficar lá pelo menos 6 anos, parece que a empresa tinha mandado ele para lá. E ele vai poder se aposentar aqui, se ele quiser, depois levar para lá o benefício, o tempo, para poder usar lá em Portugal, para preencher o que falta para a regra de Portugal, né? E de lá para cá também, né? Daí o de lá pode trazer de lá para cá e para lá, né? Pode. Ok, por enquanto eu vou, tá, eu vou passar para daí explicar a parte dos cálculos para vocês, que é mais chatinho, mas aí vocês vão ver como faz sentido. Então, é isso, a totalização é levar esse tempo e não levar o dinheiro, tá? Eu falo assim, de uma forma bem simples, porque daí a gente grava, é quase um mantra. Leva tempo, não leva dinheiro, e era isso. Eu coloquei, tá, alguns detalhes para totalização, porque tu vai estudando, assim, vai lendo e tu vai vendo, tem isso é nesse caso, isso é naquele caso. Então, eu peguei alguns, assim, que eu li mais vezes, que estava no meu resumo de tantas vezes que eu li, estudei, marquei, e eu marquei aqui para vocês, nesses slides, algumas coisas principais sobre a totalização, tá? Então, a primeira é o do não leva dinheiro, né? Leva só o tempo. Por isso, por não levar o dinheiro, a gente pode usar o tempo mais vezes, não tem esse conflito entre os países. Não vai estar transferindo moeda, tu vai transferir só o tempo. Os períodos de seguro ou contribuição cumpridas antes da vigência do acordo, por exemplo, vou dar o exemplo do acordo dos Estados Unidos, ele entrou em vigor em 2018. Se a pessoa já estava trabalhando lá antes, não tem problema. Ela vai poder usar aquele tempo lá. Agora, o que segura a aplicação do acordo é a data da vigência dela, quando eu vou poder pedir, quando eu vou poder fazer o uso dele. Mas o que eu trabalhei antes, não tem problema. Vai poder totalizar, vai poder usar dentro de um pedido de benefício, tá? O início do direito ali se dá da entrada em vigor do acordo, mesmo que a pessoa tenha trabalhado antes. Então, isso é uma coisa bem importante. Às vezes as pessoas pensam, mas só entrou em 2018, só de 2018 para frente que eu vou poder usar o tempo. Não é assim que funciona. Períodos concomitantes, tá? Como segurado obrigatório e segurado facultativo. Normalmente prevalece a contribuição obrigatória. Se tu vai estar contribuindo num país, está contribuindo no outro, quando for pedir o benefício e tu está contribuindo obrigatoriamente naquele país, eles vão usar aquilo ali. Tem acordos que diz que vai usar o período facultativo, não tem problema nenhum. Mas é umas especificações de cada acordo, assim, por exemplo, quando tu paga INSS e tu contribui obrigatoriamente num outro país. Determinado acordo pode dizer, olha, tu não vai poder totalizar esse período aqui, tu não vai usar o período obrigatório porque tu já tem o facultativo. Coisas que eles botam lá que eu acho que nem eles entendem, porque se é óbvio que tu não pode ter período concomitante, por que vai ficar escolhendo de um para outro, né? Mas é isso que diz por aí nos acordos. A totalização, ela serve, então, para preencher esses requisitos mínimos e não para melhorar os benefícios, por exemplo, em benefício por tempo de contribuição, tá? Que a gente tem em Portugal e na Alemanha, se não me engano. Tu não vai levar o tempo para, sei lá, preencher aqueles 2% a mais para melhorar o valor do teu benefício. Tipo, é 60% mais 2 para cada ano que ultrapassar. Se o mínimo é 15 anos, é 15 anos que tu vai ter para totalizar, tu não vai trazer mais tempo, tu já tem 15 no Brasil, tu não vai trazer mais 10 do outro país. Não vai trazer mais 10 do outro país para melhorar o teu benefício, até porque isso não vai acontecer, porque não vai trazer o dinheiro, né? Vai trazer só o tempo. Então, é só para melhorar, não é para melhorar os benefícios, é só para preencher o mínimo de requisitos que precisa para o benefício, tá? Eles não precisam ser pedidos ao mesmo tempo em todos os países, que é isso que eu falei, a pessoa ela pode ser aposentada no Brasil,
Aí, nos Estados Unidos, ela precisa ter 70 anos para se aposentar. O que ela vai fazer? Ela vai esperar os 70 anos lá. Aí, mas no Brasil, ela já pediu. Quando ela tiver os 70 anos preencher os requisitos, ela vai fazer o pedido de aposentadoria integral dela lá, por exemplo. Então, não tem isso, não tem essa necessidade, tá? O tempo de seguro dos outros países, que é o tempo de contribuição, ele não é colocado dentro do CNIS. A gente não tem uma CTC, isso não entra ali para dentro do CNIS, tá? Ele só serve para fazer a contagem, eles fazem isso internamente dentro do INSS, mas não fica constando dentro do nosso CNIS, né? Ou CNIS, que nem tem uns colegas que falam CNIS. A totalização, tá? Normalmente ela é utilizada nos regimes de repartição simples, aqui que nem o do Brasil. Eu estou estudando, buscando, tentando achar informações de como se operacionaliza a troca de valores. Porque, por exemplo, na Colômbia, no Peru, no Chile, eles têm outra forma de previdência, em que eles guardam o dinheiro todo, né, como se fosse uma poupança particular sua. E eu ainda não consegui descobrir como é que funciona esse trâmite. A pessoa veio para o Brasil, quer trazer para cá esses valores, eu ainda não consegui descobrir. Se alguém souber, por favor, me conte como que eu faço para transferir esse dinheiro de lá para cá, porque eu sei que é possível, é algo que eu sei que pode, mas a operacionalização disso eu não sei, né? E até eu não falei no início, mas apesar de eu gostar muito desse tema, eu não sei tudo, né? Toda vez eu me deparo com uma coisa diferente, com uma dúvida diferente, um cliente de uma pergunta diferente, e a gente está sempre buscando. Então, se alguém, né, trabalha, gosta, vamos conversar e trocar ideias, porque é realmente bem escasso o material dessa matéria, tá? Mais coisas que eu coloquei aqui para vocês é que o requerente ou dependente, ele não precisa residir no estado em que ele está pedindo o benefício, né? Ele não precisa, por exemplo, a pessoa mora na Itália e o benefício que ele quer pedir aqui de pensão por morte é do Brasil. Ele não precisa vir no Brasil pedir, ele vai fazer isso pelo organismo de ligação, né? Vai lá no organismo de ligação da Itália, vai dizer, olha, quero pedir o benefício do Brasil, e o organismo vai se comunicar. Naquele link que eu deixei para vocês, tem o organismo de ligação dos outros países. Então, se em algum momento precisar, vai falar, né, com esses países. Fala, Ariane. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo. Juliana, a respeito, por exemplo, você falou no caso da pensão por morte, né? Digamos que esse cliente está lá na Itália, que é uma pensão por morte. Como é que a gente faz esse pedido aqui? A gente precisa de uma procuração apostilada, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser a nossa procuração normal, como a gente dá entrada no INSS, como um cliente aqui no Brasil? Pedir daqui? Uhum. Assim, nas regras do acordo, diz que a gente não precisa fazer traduções dos documentos, tá? Isso está liberado. Mas, por exemplo, certidão de óbito, certidão de nascimento, essas coisas, elas precisam ser traduzidas, né? Principalmente se elas não são do Brasil. Então, isso a gente vai ter que colocar. Mas outros documentos a gente não precisa traduzir. É o que diz na regra. Como eu falei, eu estudo, mas eu nunca precisei solicitar nenhum benefício. Nunca precisei pedir nenhum benefício. Então, eu não sei se na regra tá assim, mas o INSS pensa de outro jeito e vai abrir uma exigência, né, dizendo que quer o documento ali traduzido, mas na regra não precisa, tá? Na regra diz que não precisa. Então, no caso, só precisaria se o documento de origem não fosse tiver daqui. na outra língua. Isso. Uhum, Aí, por exemplo, tu tá aqui, tu quer pedindo lá na Itália, quando tu for fazer essa solicitação, daí tu vai ter que traduzir o documento do Brasil, né, para o italiano, fazer a tradução e mandar para lá. E vice-versa, né? E vice-versa. Eu entendo entendi. que é assim. Uhum. Seguindo, então, outra coisa que eu coloquei que é bem importante é que o valor do benefício por totalização ele pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Mas existem acordos que garantem um valor mínimo ou uma complementação.
se eu não me engano, o acordo entre Brasil e Portugal, ele tem uma regra que diz assim, se o benefício que tu recebe em Portugal e somado com o benefício que tu recebe no Brasil não chegar num valor X, o Estado vai complementar aquilo ali, para que tu consiga viver dignamente, né? Então, existem alguns acordos que falam isso. Outras coisas, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem, né, a gente não pode receber um benefício inferior ao salário mínimo, mas por totalização poderia. O que acontece é que as pessoas daí discutem judicialmente, tentam esse benefício equiparado ali, né, ao salário mínimo elevado ao salário mínimo, né, depois que faz esse processo judicial. Como eu falei para vocês antes, alguns acordos eles prevêem um período mínimo de seguro, residência, contribuição, né, para poder totalizar os períodos. No Canadá, a parte previdenciária deles é bem diferente. E o tempo de trabalho aqui no Brasil vale como tempo de residência no Canadá, que para eles é algo relevante para os benefícios que eles têm lá. Então, cada acordo realmente é um acordo, a gente vai ter que analisar com o caso do cliente, né? E eu sempre também pesquiso como que é a previdência daquele outro país, né? Já para dar uma orientada no cliente. Muitas vezes os sistemas deles são bem completos, são bem certinhos, tudo que diz é bem fidedigno, dos Estados Unidos, Portugal, Canadá, tudo que a pessoa contribui realmente está dentro do sistema, eles não têm esse problema que a gente tem de o que está na carteira, não está no CNIS, o que está no CNIS não está, né, eles, normalmente, nos que eu já vi, nunca teve nada de erro, tá? Outra coisa também, tempo em benefício recebido num estado acordante, ele vai ser usado apenas para manutenção da qualidade de segurado, se isso tiver expresso no acordo. O tempo que eu recebi de auxílio doença aqui no Brasil para o outro país, vai valer como para garantir minha qualidade de segurado, se isso tiver no acordo daquele país, né? E esse tempo que não foi de trabalho, foi de benefício, não serve para totalizar. Então, normalmente, o benefício, a pessoa passou 20 anos encostado. Aí foi mudar de país. Aí ele quer usar o tempo de encostado lá, não vai rolar. O INSS vai mandar essa informação já dizendo e eles vão entender lá que isso não vai poder acontecer. Apesar de que aqui para nós, né, funcione, após a contribuição valide, na totalização isso não acontece, tá? Esses são alguns, né, algumas das peculiaridades, eu dei uma resumida aí para vocês terem um norte que nunca leu nada disso. Chegamos no cálculo, a ansiedade do pessoal, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o cálculo do salário de benefício como se ele fosse todo do Brasil aqui, né? Faz ali a média. E depois a gente tem que calcular uma prestação teórica, tá? Que é o salário de benefício vezes ali os 60%. Por quê? Porque o 60% é o que está fixo da nossa regra. A gente não consegue ter o 2% a mais a cada ano que passa para melhorar o benefício. Então, sempre vai ser 60%. Tá? Essa prestação teórica, ela não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, aí, tu faz o salário de benefício da pessoa, faz a média aritmética ali do salário de benefício da pessoa. Aquilo ali deu R$800, vai ser equiparado a salário mínimo na prestação teórica. Para a gente calcular a RMI pro rata, que é a proporcional, a gente vai ter que fazer o salário mínimo ou o real salário de benefício que a pessoa tem, vezes o tempo de contribuição que ela tem no Brasil, dividido pelo tempo de contribuição total. É aí que a gente vai ver que a totalização bota o benefício lá para baixo. Depois disso, depois do benefício estar lá para baixo, a gente ainda tem os 25% descontado quando vai levar para o exterior o benefício. Então, fica uma miséria. Mas é assim que funciona o cálculo. Eu criei para mim, tá? De tanto ter que ficar fazendo na mão, assim, essa coisa, eu criei uma tabelinha no Excel para mim, em que eu botei as regras ali e daí eu vou calculando, tá? Depois eu até posso mostrar para vocês ali a tabelinha que eu fiz. Pronto, tem que ficar calculando. Claro que o certo é a gente calcular ali, né, ano, mês e tal, mas eu calculo por ano, é o que
É o que dá para fazer, assim, porque os sistemas de cálculo, eles não fazem. Eu, pelo menos, uso o Previous, e eu não consigo ficar colocando ali, pelo menos eu não descobri isso ainda, como faço, para colocar o tempo e não colocar o dinheiro, e ele calcular. Porque quando não tem dinheiro, ele deleta do cálculo. Então, eu meio que faço salário de benefício lá, calculo, boto CNIS, vejo qual é a situação da pessoa, e daí faço a conta mesmo, eu mesma a conta, né? Eu botei um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. A Maria aí tem 62 anos e ela vai pedir uma aposentadoria lá em 2020, tá? Foi pedir, né? Aí, ela tinha 7 anos no Brasil e 23 anos nos Estados Unidos. Só que, para totalizar, ela não vai usar os 23, ela vai usar o que falta para os 15. Então, ela vai usar só 8. Então, para ela reconhecer o direito, ela vai pegar 7 anos do Brasil e 8 dos Estados Unidos. Ela tem um salário de benefício de 3.600, né? O salário lá de benefício dela é 3.600. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 3.600, fazer vezes 60%, vai dar ali os 2.160, que é o basicão. Depois disso, para a gente ter a proporcional, que é a prorata, a gente vai pegar esses 2.160 vezes 7 dividido por 15. E 15 é o tempo necessário, geral, né, que ela fez. Então, vai dar 1.108. Depois, que tem 1.108, a gente ainda desconta os 25%. Então, fica tipo, né, convertendo em dólar, tipo 10 pila. Então, é uma tristeza. Mas é isso, né? Às vezes é algo que a pessoa não tem nada, estava pior do que sei lá o quê, é algo que a pessoa vai ter, né? Então, é assim que funciona o cálculo, né? Básico. Cálculo básico da aposentadoria. Claro que aqui é como se fosse uma aposentadoria por idade, porque a maioria dos acordos é a aposentadoria por idade, né? Mas é assim que funciona. Então, é sempre bom que a gente tenha bastante tempo no Brasil e bem pouquinho no outro país para compensar, né? Porque daí não vai ser pouco dinheiro dividido por um monte de tempo, né? Fala, gurias. Juliana, então, nesse caso aí também daria para judicializar, né? Para equiparar, isso, para equiparar Equiparar o salário mínimo. ao salário mínimo. É. E tirar daí, depois também disso, tirar os 25%. 25%. Tá. Menos mal. É isso aí. Sim. Aí judicializa e discute. Doutora Daniela também tem uma pergunta. Vamos ver se eu sei. Tá. A minha pergunta é a seguinte, que isso daí também leva em consideração o divisor mínimo, certo? Ou seja, esses 7 anos que ela tem no Brasil, você está considerando que está dentro do período básico de cálculo, certo? Uhum. Porque eu tive um caso de uma pessoa que morou aqui, foi para os Estados Unidos, mas ela não tem nenhuma contribuição no Brasil dentro do período básico de cálculo. Ou seja, ela tem várias contribuições no Brasil antes de 94. Uhum. Ah, não, mas aí na totalização, quando tu tem períodos antes de 94, eles são preenchidos como salário mínimo. Pois é, e daí, essa que seria minha pergunta para você. Daí, por exemplo, se ela trouxer um tempo de fora, que daí o tempo que vem de fora, vamos dizer que está dentro de 94 para cá, aí o INSS vai considerar como se fosse salário mínimo? Os de antes de 94, sim, é o que diz na regra. Eu nunca tive nenhum caso assim, nem precisei simular, nem solicitar. Mas o que diz na regra é que sim, que os trabalhos realizados antes de 94, o salário de benefício para fim de cálculo de totalização de períodos é salário mínimo. Então, provavelmente, ela vai partir de um salário mínimo, entendeu? Tá, porque até essa cliente, o que ela fez, quando estava ainda a regra gente, me fugiu o nome, aquela contribuição única, né? O que ela sim. fez? Ela Daí fez quer contribuir aqui para depois, né,
Ela fez uma contribuição única ali, só que daí o que acontece é que agora está tudo, tá sendo decidido, né? Sim. E uma coisa que o Brasil tem, por exemplo, o Brasil, ele não exige um tempo mínimo de contribuição, que nem tem em outros países. Tipo assim, se tu tiver 3 contribuições no Brasil, vai poder totalizar. Se tu tiver 20, se tiver 2, né? Não tem isso. Já os outros países têm, né? Eu, pelo menos, não A minha dúvida seria com relação a esse divisor mínimo, né? Que teria que ter das 108 contribuições depois no período ali. Mas então não teria que ter, então, isso. Não, tu não usa isso, tu calcula a média geral do salário de benefício só. Tu Então, não tem essa aplicação. No fim da história, vai dar um salário mínimo aí com desconto de 25%. Isso, exatamente. Se ela trouxer de lá. Então, normalmente, se a pessoa não tem nada aqui ou tem salário mínimo, se ela estiver numa situação muito, né, difícil, daí vai valer a pena ela fazer ali o pedido e tal, ou se ela pretende voltar para o Brasil e daí trazer um benefício que ela já tem lá em dólar para viver aqui, ok? Senão, né, imagina, a pessoa vai pagar o nosso serviço, vai fazer isso, vai ter desconto, tem que discutir judicial. Então, às vezes, a pessoa nem quer, né, fazer isso. Entendi. É bem... E depois eu mando junto com isso, eu mando a tabelinha ali para vocês olharem, a planilha. Eu vejo se eu acho aqui nas minhas coisas e mando para vocês. Mas é isso, então, o legal disso é tu conseguir vender para a pessoa, na verdade, um planejamento do Brasil, um planejamento integral brasileiro, mostrar para ela, olha só, se tu totalizar, se tu trouxer esse período para cá, vai ser uma porcaria, tu vai ficar sem nada, quem sabe, tu tem tempo, se tem condições, recebe de uma outra moeda, contribui aqui, né, e faz o teu planejamento aqui, e garante uma renda boa. Claro que eu só indico isso, tá? Eu também só indiquei isso para clientes que tinham um bom histórico de contribuição aqui, né? Eu atendi uma menina que ela era da Bósnia. Bósnia nem tem acordo, né, com o Brasil. Então, ela ia poder contribuir e tal, e depois, para receber o benefício dela, ela ia ter que ter um procurador que sacava o benefício, que depois estava para ela. Então, ia ser um perrengue para ela receber aquele benefício de um salário mínimo. Daí eu disse, olha, não vale a pena. Agora, se tu voltar para o Brasil, aí tu volta a contribuir e a gente faz o teu estudo aqui. Mas para tu levar para lá, começar a contribuir do nada, não valeria a pena, né? Eu acho que eu até falei para vocês, né, que a gente não tem nenhum impeditivo de se inscrever estando morando fora. Nunca paguei INSS, acho que eu comentei isso com vocês, né? Então, é muito de caso a caso, assim, eu não sei tudo, né? Às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas, eu digo, vou ter que estudar, vou ter que catar em algum lugar, ver se eu descubro isso, porque também não sei muitas coisas, né? O que eu sei é de estudar, assim, os outros clientes que eu atendi, que eu estudei o acordo deles, estudei a regra do país, para explicar e aclarar, assim, as ideias, né, para eles. Deixa eu ver o que mais eu botei aqui para nós. Toda vez que eu mostro o cálculo, as pessoas ficam tristes. Eu botei essa foto para ver se a gente se animava depois do cálculo, né? Mas, assim, uma coisa legal é que a gente pode cobrar consulta em outras moedas, né? Assim, normalmente eu adequo os meus honorários ali. As pessoas recebem em euro, eu cobro em euros. As pessoas recebem em dólar, eu cobro em dólar. Então, eu adequo, assim, ou se a pessoa mantém em conta aqui no Brasil, daí eu cobro a consulta, né, em real mesmo, e ela faz Pix e tal, porque tem muitas pessoas que fazem isso. A gente pode orientar, então, o brasileiro que mora no exterior a continuar contribuindo. A gente pode fazer o atendimento e a orientação de brasileiros que moram em países sem acordo, né? A Austrália não tem acordo, Bósnia, por exemplo, não tem acordo. Então, imagina essa galera toda brasileira que está morando na Austrália, contribuiu horrores aqui e deixou todo o patrimônio previdenciário dela aqui dentro do INSS, né? Não fez mais nada, tá com o dinheiro ali descontado, guardado lá para alguém usar, então, né? Que eles usem, né? Nem que deixe aqui numa poupança, no investimento, depois que conseguirem com uma concessão do benefício, enfim. Poupança não, poupança é péssimo. A gente pode fazer, então, o cálculo dos benefícios de totalização para a pessoa ver, né, se vale a pena, não vale a pena trazer o período. Falta só 2, 3 anos para me aposentar. Eu tive uma cliente dos Estados Unidos que ela tinha um salário de benefício super bom, era 6 mil e pouco, porque ela era comissária de bordo. E ela foi para os Estados Unidos.
e ela tinha 49, 50 e poucos anos, eu acho. E daí eu disse, olha, tu já tem os 15 anos, uma média super boa, né? Aí, para tu receber nos Estados Unidos, é um benefício de aposentadoria por idade, não vai precisar totalizar, recebe o teu benefício integral aqui. E daí ela fez isso. Daí eu perguntei, tu quer continuar contribuindo, né, para ter o benefício integral aqui numa outra regra? Daí ela disse, ah, não, que eu já tenho aí, tá bom e tal. Aí a gente fez o estudo para ela, entregou, e ela disse, ah, vou só esperar a idade. Foi isso que ela fez. Né? Então, pelo menos a pessoa tem noção do que ela já tem aqui, né? Do que ela deixou aqui dentro do INSS. Outra coisa que a gente pode fazer também é atendimento dos estrangeiros que moram no Brasil ou trabalham no Brasil, né? Isso é algo. A gente tem muitas pessoas que vêm para cá trabalhar e não sabem o que fazer, não sabe o que tem nesse outro país, como é que funciona, né? Que eu tive uma cliente que era da Colômbia, que é aquele caso que eu falei, acho que é da Colômbia, que eu não sei como é que eu vou fazer para a mulher trazer o dinheiro dela de lá para cá. Ainda não consegui descobrir isso. Estou aí numa peleia, mas não, se alguém souber, me conta, porque eu já catei por tudo, sabe? E não consegui descobrir ainda como faz. E eu mandei um e-mail para o INSS, mandei para vários organismos ali, não me responderam, também não sabem, eu acho, sabe? Não querem responder. Então, é bem difícil, assim. Isso eu não consegui descobrir ainda. Mas a gente pode ajudar, né? As pessoas estão aí numa situação de vulnerabilidade, quer pedir um BPC, né? Já tem mais ou menos uma noção do que pode acontecer. Claro que a pessoa, quando vem para cá, ela vai ter direito, né? Se ela estiver legal aqui, né? Regular, ela vai ter direito aos benefícios ali assistenciais, de saúde e tal, esses trabalhar previdenciários. Mas é sempre bom, né? A gente conhecer o acordo, conhecer como é que funcionava naquele outro país e analisar os acordos, né? E as regras do outro país para explicar para a pessoa. Porque às vezes a pessoa vai para esse outro país super esperançosa, vou me aposentar e vou ficar top. Só que não, né? Pois é, eu nunca solicitei isso. Eu estava estudando sobre isso esses dias, porque eu vou viajar para o Japão, inclusive. Então, eu quero estudar sobre isso. Eu conheci algumas pessoas, alguns advogados do grupo de direito internacional que eu faço parte, que trabalham com isso, e eu quero conversar com eles para fazer essa solicitação. Então, que é algo legal, né? Eu nunca fiz esse pedido, mas eu acredito que não seja algo muito complexo, tá? Pelo que eu li, a gente faz uma solicitação ali pelos organismos de ligação, eles emitem tipo um documento, tu faz essa solicitação para receber o valor, mas tem umas regras mínimas, é uma quantidade de tempo, tem um tempo para tu pedir, então é algo bem particular. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que me ajudou muito, assim, a saber o que eu sei, né, foi esse livro aqui, que eu passei anos, eu comprei ele em 2022, 2021, é esse livro aqui, ó, da professora Manuela, ela é uma servidora do INSS, olha o jeito que tá, parece uma bíblia, né, gente, porque eu já li ele 4 vezes, tá, e eu tenho um monte de papel e folhinha que eu vou botando dentro dele, assim. O nome dele é Guia Prático para a Aplicação dos Acordos Internacionais de Previdência Social na Legislação Brasileira. É da professora Manuela. Ó, esse livro, ele me ajudou muito em muitas coisas, principalmente entender a parte de cálculos. Aqui dentro, ela explica vários acordos, ela tem uma tabelinha mais aqui no final, resumindo cada acordo, cada benefício que tem nesses acordos. É bem legal, sabe? É muito bom esse livro. Eu incomodo a professora também, chamo ela no Instagram e digo, doutora, estou com dúvida nisso, me ajuda, que eu não achei, já li esse livro 3 vezes e ainda não achei. Às vezes ela responde, às vezes ela não responde, porque, né, tem mais o que fazer. Mas ele me ajudou bastante. Eu tive uma aula de Direito Internacional Previdenciário com outro servidor do INSS, numa pós que eu fiz, da Verbo Jurídico. Tive uma aula com ela que eu comprei no IEPREV, eu acho, uma vez, há muito tempo. Ainda não tinha o decreto 10.410 ali em vigor, então várias coisas mudaram de lá para cá. E esse livro tem me ajudado, sabe? Toda vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova, por isso que eu consegui fazer aqueles checklist ali para vocês do período de totalização, porque dentro do livro
em partes separadas, tem um pouquinho de informação que a gente tem que compilar, né, para entender um todo. Então, é um livro bem bom, assim, e que me ajudou bastante. Depois eu mando uma foto ali no grupo para vocês. E o que mais eu tenho aqui? É isso. Enfim, é isso. Eu sempre falo isso, né? Claro que eu montei uma frasezinha bonita, mas que, para mim, trabalhar com o direito previdenciário é compreender que a minha missão realmente ela vai além das fronteiras, sabe? É reconhecer que eu tenho, assim, tipo, nas mãos uma ferramenta poderosa para garantir uma dignidade, proteção, tranquilidade para esses clientes que estão por aí em qualquer lugar do mundo, né? Então, é algo que eu gosto, que é legal de trabalhar, é diferente, é difícil, mas eu gosto, né? Tem louco para tudo. Tá? Fica à disposição aí o que eu souber, eu ajudo e a gente conversa sobre as coisas. Que espetáculo, que espetáculo. Hoje as mãos passaram mais levantadas, né, do que qualquer outro encontro que nós já fizemos, porque de fato é uma matéria. E quando eu penso que eu não vou mais terminar de fritar os meus neurônios com cálculos previdenciários, vem a doutora Juliana Pila e me apresenta aquela sistemática ali, né, que realmente nos traz na verdade, cria para quem atua todos os dias no direito previdenciário, todas essas matérias que envolvem a aplicação dos acordos internacionais, elas acabam nos pegando de surpresa. Por exemplo, bom, nós estamos aqui todos cientes de que o artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal veda totalmente qualquer contribuição facultativa àquele que é participante de regime próprio ou regime geral. Aí a doutora Juliana diz, não, mas quem está lá nos Estados Unidos pode contribuir facultativamente no regime geral. Bom, isso cria, assim, na verdade, né, primeiro um impacto, porque nós estamos todos os dias acostumados a falar isso para os nossos clientes, que muitas vezes são servidores públicos municipais, estaduais, federais, e por algum motivo eles ouvem alguma orientação de que podem contribuir de maneira espontânea para o regime geral, né? Então, isso é um primeiro impacto. Segundo, essa sistemática de cálculo é realmente complexa, né? Porque é nesse momento que a orientação previdenciária, o serviço consultivo, ele ganha muita força. Porque o sujeito tem um pequeno histórico laborativo aqui, né? Ainda que seja de salário mínimo ou uma média contributiva que seja razoável, e aí daqui a pouco ele surge uma possibilidade de trabalhar no Canadá, em Portugal, e aí como é que fica a vida previdenciária dele, né? Como é que ele se organiza nesse sentido? Isso, e tu sabe que eu vejo, assim, o planejamento previdenciário internacional é como se ele fosse um braço, assim, do planejamento imigratório da pessoa, né? A pessoa busca mudar de país e morar num outro país, ela tem que fazer um planejamento financeiro, ela tem que saber onde ela vai morar, como que funciona lá, a parte de planejamento até emocional, saber como ela vai lidar com as diferenças que tem lá, com a cultura, né? A gente tem psicólogos especializados nas pessoas que vão morar em outros países, e eu entendo que o planejamento previdenciário, ele faz parte desse planejamento financeiro para quem quer morar fora, né? Claro, a gente tem várias outras coisas, do deslocamento temporário, que muitas empresas não sabem como funciona, então o que elas fazem, que é mais prático? Elas vão lá, demitem funcionário aqui e contratam na sede lá, em vez de usar o deslocamento temporário, né? Então, tem várias coisas. Eu até esses dias fiz um vídeo dizendo, não usar o deslocamento temporário, às vezes até é bom para a pessoa, porque ela vai começar a entrar naquele regime lá daquele outro país, e depois, se ela precisar, ela totaliza, né? Ela não vai ficar só vinculada aqui no Brasil, até porque ela vai estar contribuindo lá, e se ela quiser continuar contribuindo aqui enquanto está trabalhando lá, não vai ter problema nenhum, ela não vai ter impedimento. Então, é bom, porque ela já está lá dentro daquele sistema previdenciário, sabe? Então, são muitas coisas, gente, é muita coisa diferente, e às vezes eu falo para minhas sócias, tá? Eu digo que elas, a Camila, principalmente, minha sócia, ela sabe muito mais de direito previdenciário geral, né, do que eu. Eu digo, olha, faz 15 anos que tu trabalha com direito previdenciário, né? Tava lá no início da faculdade, já trabalhava, porque minha sogra trabalhava há muito tempo. Eu não sei tantas coisas, as regras antes da reforma, eu sei menos ainda, né? Porque eu não fazia isso o tempo inteiro, e ela fazia muito mais tempo. E ela disse para mim, Ju, como é que tu aguenta? Como é que tu quer entender isso aí? Porque, meu Deus, não entra na minha cabeça.
Mas eu acho que depois que a gente vai fazendo um tempo, sabe, vai pegando jeito. E é muito engraçado, porque às vezes eu penso, será que as pessoas sabem isso? Será que não sabe? Será que eu estou explicando o básico? Né? E eles vão dizer, tá me falando sempre o mesmo, isso aí eu já li, isso aí eu já sei. Né? Isso eu fiquei muito, muito ansiosa para hoje, porque eu pensei, quer ver, vou falar, as pessoas já sabem, nem vão achar graça no que eu vou dizer, já sabem tudo. Tudo que tu disseste para mim aqui, 95% foi novidade, e os 5% que eu tinha conhecimento foi da reunião online que eu fiz contigo. Então, assim, na verdade, seria 100%, né, informações novas, porque, não, eu achei, assim, espetacular, espetacular. Eu acho que é um baita campo de negócio dentro do direito previdenciário, ainda mais que hoje, né, nós podemos se utilizar de uma ferramenta tão acessível a todos, que é a internet, para atingir este público, que muitas vezes não se sente acolhido em um primeiro momento, que está fazendo essa mudança, saindo do seu país de origem, que já... A gente, quando sai da nossa cidade, né, eu estou aqui em Pelotas, vou para São Paulo, já me sinto um estrangeiro fora do meu país. Então, assim, aí tu imagina tu começar a elaborar uma atividade fora de um país, com um idioma diferente, né, onde não sabemos quais são as proteções, e quando nos deparamos com esse estudo mais aprofundado, que a doutora Juliana trouxe aqui, nós vemos que o nosso sistema, apesar de uma interpretação restritiva no âmbito administrativo, é um bom seguro, né? O nosso sistema previdenciário, a Seguridade Social em si, ela é muito boa no Brasil. Claro, e ela falha. É muito ampla. Se não tivesse falha, não teríamos emprego, né? Então, eu digo, nós trabalhamos, né, contra uma autarquia que talvez seja a que detém o maior orçamento do governo federal, né? E eu sempre digo, se tu for comparar, uma vez eu analisei uma pesquisa do retorno de investimento dos impostos dos municípios e verifiquei que, em grande parte dos municípios no Brasil, o retorno de pagamento e benefícios para a população residente naquele município é maior do que o retorno de participação dos impostos. O valor pago em benefício que faz circular dinheiro dentro do nosso município, que ajuda na economia, muitas vezes é maior do que o município recebe pelo retorno dos impostos. Então, assim, o INSS ele tem um papel muito importante. O INSS, assim, por isso que, às vezes, nós somos até cansativos nas redes sociais, a todo tempo estimulando as pessoas a contribuírem, a se filiarem ao sistema, porque mais importante do que tu socorrer aquele que está prestes a preencher os requisitos, ou tinha expectativa de direito ou não, é tu orientar aquele que está iniciando a vida contributiva dele. Olha, eu estou agora saindo da faculdade, vou começar a trabalhar, ou terminei o ensino médio, já estou desenvolvendo uma atividade informal, quero formalizar essa atividade, quero saber qual é o melhor caminho, como eu devo contribuir. Imagina esse planejamento previdenciário hoje, tu poder contribuir facultativamente aqui no Brasil, vamos dizer, brigar por 60% do teto no futuro, contribuir 180 meses, né? Apesar que eu acho que o divisor mínimo ele vai aumentando com o passar do tempo, mas ainda assim tu tem como fazer grandes projeções, uma segurança financeira muito boa, assim, pode cobrar em euros, pode cobrar em dólares, né, as consultas, assim. Eu vou falar, assim, que o planejamento, o cliente, quando ele vem, ele tá mais pronto, ele sabe o que ele quer. Então, ele não chora muito preço, assim. Ele até diz, posso parcelar, posso isso, posso aquilo. Eu não sei o valor que as pessoas normalmente cobram, né, os planejamentos, mas eu fiz um planejamento que eu cobrei R$7.000, um planejamento internacional, né, então, e a pessoa pagou, tipo, parcelado ali, sei lá, em algumas vezes pagou, né, claro, tem os outros que dizem, não vou pagar, não vou receber nada, tem, mas tá, né, não quer me pagar, também não vou ter o trabalho, então não vou perder meu tempo, e tá tudo certo. Sim, né? Então faz parte. Né? Mas essa coisa da contribuição, eu percebo isso desde a reforma trabalhista. Quando a reforma trabalhista veio, né, mudando as formas de trabalho, né, que nem o trabalhador intermitente, ali eu pensei, meu Deus, 2017, estão dizendo para a pessoa que ela pode contribuir pouco, entre aspas, ou a pejotização e tudo isso, né, permitir essa contratação e tal de mês e tudo mais. Aí depois veio a reforma previdenciária, que diz, mas as pessoas não se conversam quando fazem os projetos, gente. Vocês estão deixando um grupo de pessoas de contribuir. Agora vocês querem reduzir os direitos porque não tem receita, né? Não vai ter para pagar. Então, a gente tem essa deficiência, né, aqui no nosso país, de quem faz as leis, né? Mas
Eu sempre busco ver como tu falou, né? Se não tivessem esses problemas, nós não teríamos trabalho para resolver. E é bem o direito previdenciário, ele é muito de dignidade mesmo, de trazer informação, né? A cultura do brasileiro não é de guardar, é o que eu falei no início, a gente é muito protegido, a gente tem muita segurança, a mão do governo ali nos assistindo, né? Em outros países tu vai ver, não tem, ou tu faz o teu, ou tu vai morar na rua. É fundo de capitalização, não é repartição simples. Exato, então não tem. E assim, a forma de cálculo, às vezes a pessoa contribui bastante tempo, mas ela vai receber ali $700, 500 euros, e é isso. E a vida dela não se paga naquilo, né? Lá no Canadá, uma coisa que eu estudei esses tempos, eles recebem a aposentadoria deles, daí vai dar, por exemplo, sei lá, uns $400 canadenses, daí quando a pessoa chega em 65 anos, não importa se ela é pobre, rica, miserável, não importa. Ela vai receber um benefício do governo de, tipo, um salário mínimo ali, se ela tiver 65 anos, vai receber mais isso para complementar a renda. Aí ela vai poder também guardar um dinheiro num outro determinado fundo, em que ela vai poder investir para comprar a sua casa própria. Então, ele bota 50, o governo bota mais 30, tu compra a tua casa. Tem coisas, assim, nos regimes que são totalmente diferentes. Então, tem uns que são vantajosos, se a pessoa tem essa mentalidade, e tem outros que não. E aqui no Brasil, a gente precisa colocar essa mentalidade, né? A gente vê hoje em dia que as crianças já estão se ligando mais essa coisa, né? A parte dos investimentos está muito falado na internet, então as pessoas estão se ligando. Mas a galera ali dos 40 e poucos ainda está naquela ideia de que não adianta, não vou pagar INSS, cansa de vir cliente aqui, eu não vou pagar, eu quero pagar o mínimo. Aí a pessoa vive com uma renda de 15, paga salário mínimo, tem um treco, não consegue trabalhar e vai viver com salário mínimo, porque nunca guardou um dinheiro, sabe? Não investiu em nada. Então, e assim, isso é uma coisa que eu vejo dos nossos colegas advogados, tá? Eu vou pagar o mínimo para o INSS, eu não quero dar dinheiro para o INSS, mas para elaborar o mínimo, mas a diferença disso também não bota num outro lugar. Entendeu? Então, é algo que a gente também tem que ver, porque apesar de nós sermos advogados, a gente também é gente, né? As coisas acontecem com a gente. Eu faço uma analogia sempre com o seguro do carro. É a mesma coisa que querer comprar um carro de R$200 mil e achar que a economia é não pagar o seguro. É exatamente isso. É o gente que vive com as consequências como resultados, né? Eu sempre digo, se tu leva a tua vida inconsequentemente, os resultados vêm da mesma forma. Coisa boa, eu penso hoje, com 35 anos de idade, que bom, vou chegar tranquilamente aos meus 65, já fiz meu planejamento previdenciário, né? Mas eu já fiz prevendo o risco programado e o não programado, porque não sabemos exatamente o dia de amanhã, não sabemos os obstáculos que a vida pode nos propor, né? E hoje, eu tendo a minha principal ferramenta de trabalho, eu não posso me deteriorar ao ponto de, né, começar a não cuidar da minha saúde, não cuidar da minha saúde previdenciária, e aí colocar tudo em risco, né? E esse mesmo raciocínio nós temos que ter. Eu digo sempre para os clientes, vocês já viram uma seguradora que o sujeito bate o carro e depois paga o seguro? Não, é a mesma coisa que eu falo para os nossos clientes. Não adianta sofrer acidente de trabalho, não adianta ficar doente, não adianta morrer e depois querer acertar o INSS. Aí não acontece, a seguradora não repara o dano. A mesma coisa, o INSS ainda te dá uma barbada pelo período de graça, né? Tem sujeito aí que pode ainda ser assistido por um bom tempo mesmo não contribuindo. Salvamos algumas pessoas já, hein? Mas assim, pessoal, eu queria, né, até porque já é 10 para as 9, por mim eu já ficava até meia-noite, porque está muito bom o assunto. Mas assim, a doutora Juliana, hoje ela me disse, tu estás criando uma grande expectativa. E eu falei, eu sei a pessoa que eu estou lidando. Eu sei da profissional que tu és, eu sei da pessoa dedicada, a pessoa que apresenta um livro com aquelas anotações que parece que ela está estudando para a prova da OAB. É a pessoa que se dedica diariamente à matéria. É a especialidade da especialidade. Ela não é uma advogada previdenciarista só, ela é uma advogada previdenciarista focada no direito internacional e o que isso reflete tanto no consultivo quanto no contencioso. Se tu me perguntar isso agora, Thiago, quem é outra pessoa que tem como referência? A Juliana. Não tem outra. Não tem outra referência. De planejamento previdenciário, tenho grandes referências. De aposentadoria especial, tenho grandes referências, assim como o Dr. Anderson, que estava aqui semana passada. E outros segmentos também. Todos vocês são minhas referências também, porque eu acompanho vocês nas redes sociais. Mas dessa matéria em específico, ela
e nós. Ai, que Então, bobagem. assim, Espero que não seja mais aqui assim. tu acha que eu mando mensagem quando eu me aperto aqui, né? Então, assim, nós criamos essa janela de comunicação, que é o Grupo Imersão, justamente para ter essa abertura de poder chamar a colega, assim como a doutora Ariane agora aqui fez perguntas, a doutora Daniela, né, a doutora Gisele, nós estamos abertos a compartilhar informações. Nunca vou saber tanto que não posso aprender nada, e nunca vou saber tão pouco que não posso compartilhar nada. Então, na verdade, todo mundo tem um pouquinho a colaborar. Todo mundo, todos os dias, está estudando uma matéria específica, está vendo um caso concreto de um cliente que apareceu no escritório, e como a doutora Juliana falou, eu não sei tudo, mas eu vou atrás e sei onde buscar. Então, nós vamos aprendendo todos os dias algo novo, e isso vai nos tornando profissionais mais capacitados, né? Então, eu assim, acho que a gente também tem uma geração de advogados diferente de antigamente, e a gente tem que fortalecer isso, essa união, essa troca mesmo, porque a nossa categoria é muito egoísta ainda, né? Eu faço, é para mim, mas o quanto mais a gente dá, né? Eu faço parte de um grupo de networking, que é o BNI, que é um grupo de networking internacional, tem mais de 80 países. Eu vou numa reunião todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã. E nesse horário acontece nesses 80 países essa reunião. E lá a metodologia é baseada no valor Givers Gain. É dar para receber. É dar genuinamente aquilo que tu sabe, as tuas referências, o teu contato para aquelas pessoas, para que elas façam negócios e para que elas cresçam. Então, eu levo isso muito para a minha vida, sabe? Às vezes eu penso, eu podia muito bem ter um curso aí de direito previdenciário internacional, vender para todo mundo e tal. Posso um tempo, mas eu não vou ficar guardando isso até eu ter um momento de fazer esse curso para as pessoas. Não vou ficar guardando para mim e não vou deixar de compartilhar com alguém que me chama no Instagram ou me chama no WhatsApp porque tem dúvida. Se eu souber, eu vou ajudar. Se eu não souber, a gente vai descobrir junto como soluciona aquilo, né? Porque é fazendo assim que a gente vai gerando riqueza para o nosso país e, querendo ou não, se as pessoas têm dinheiro, elas têm dinheiro para nos contratar. Então, eu penso muito isso, assim, espero que a gente cada vez mais melhore isso, seja mais aberto à troca, sabe? A compartilhar, porque a gente não tem vida teste, é essa que a gente tem. Então, a gente tem que ser boas pessoas, a gente tem que compartilhar com os nossos colegas, nós não somos inimigos, né? Somos todos aprendizes. E a nossa informação nunca valeu tanto dinheiro como vale agora. Principalmente pós-reforma da Previdência. A frase que a doutora utilizou, leva o tempo e não leva o dinheiro, né? É o que nós fizemos quando deixamos de cobrar uma consulta. Nos leva um tempo e a gente não ganha dinheiro. Então, na verdade, a nossa informação, ela vale dinheiro. Se o sujeito não está disposto a pagar pela nossa consultoria e a nossa dedicação diária de dar uma informação em 5 minutos, porque nós estudamos muito para isso, eu prefiro demitir aquele cliente antes que ele venha me incomodar. Porque pior do que cobrar pouco é não cobrar nada. Então, eu digo assim, nós temos que ter essa consciência, né? Porque ele vai sair dali, mas eu conheço alguém que faz lá e não cobra nada. Então, ele é a pessoa certa para ti. Vai lá. Olha lá, não tem o que estar fazendo aqui. Mas minha vizinha tem o mesmo processo que o meu aqui, doutor, e ela se aposentou já com 4 meses atrás. Bom, então o advogado dela é perfeito para ti. É só tu vai lá, que ele é ótimo. Eu subestabeleço na hora, não tem problema, acho que ele é o cara certo. Né? Mas tem que ver se realmente é a mesma situação. Né? Então eu digo assim, não tenta menosprezar, botar preço no meu trabalho. O máximo que eu posso fazer é parcelar, diminuir o valor, não. E os meus clientes me perguntam, doutora, mas a senhora cobra? Daí eu pergunto para eles de volta, o senhor recebe salário pelo seu trabalho? O senhor trabalha de graça lá para o seu patrão? Não, recebo salário. Pois é. É isso aí. Eu também. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou dando por encerrada a nossa reunião de hoje. Lembrando que ela ficou gravada, eu vou disponibilizar, assim como amanhã já estará no canal do YouTube a reunião com o Dr. Anderson, também, que falou aquele dia tão genuinamente sobre a aposentadoria especial e uma questão prática do dia a dia da advocacia previdenciária. A aula da doutora Juliana Pila também estará disponível depois no canal do YouTube e com certeza vai ter aqueles que vão repetir assim como eu, porque eu quero olhar mais com calma. A primeira vez eu olho aberto a tomar uma pancada. Ao choque. Estou anotando,
né, já para ver ali os principais pontos que eu fiquei com dúvida, revendo a pergunta dos colegas também, mas queria mais uma vez agradecer em plena quarta-feira à noite, praticamente 9 horas da noite, vocês estão aqui estudando, vocês estão se capacitando, e isso com certeza traz retorno, né? Com certeza. Plantamos uma sementinha, às vezes a vida daqueles que não procuram atalhos, né, às vezes ele demora um pouquinho mais, mas é criada de uma maneira consistente em cima de uma rocha, né? Não fica frágil a nossa capacitação, porque toda essa dedicação sempre vale a pena, sempre vale a pena. Não tem hipótese nenhuma que não vale a pena. Eu queria agradecer a participação de todos, mais uma vez a doutora Juliana, fenomenal, né? Então, foi hoje um grande aprendizado a todos nós aqui, queria agradecer, então, e dizer Obrigada, que eu que agradeço. a semana segue, estamos recém na metade da semana, né? Eu aposto que amanhã nós já vamos levantar com novas ideias, né? Conversando com os colegas, aplicar novos métodos dentro do escritório, e assim nós avançamos. Uma boa noite a todos, boa noite, doutora Juliana. Olha, Gisele, parabéns, doutora Juliana, amei conhecer mais uma vertente do direito. Puxa, eu faço a palavra da doutora Gisele e as minhas também, tá? Estou à disposição, me procurem que a gente troca ideia. Perfeito. Um abração. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até logo. Obrigada.